contacto. E agora é a altura de, mais uma vez, e já começa a ser uma tradição bastante significativa aqui no 16 Válvulas, de recebermos campeões. Não é por acaso que nós próprios nos chamamos 16 Válvulas, o programa de rádio e podcast dos campeões. Hoje recebo mais um, de facto, agora sim, a oportunidade de receber o campeonato, neste caso, um representante do campeonato de Iberian Supercars, melhor dizendo assim, mas na categoria TCR, o campeão Daniel Teixeira, a quem desde já saúdo, e mais uma vez é com gosto que recebo aqui o Daniel. E a primeira pergunta óbvia neste caso, perceber como é que se sente nesta altura, sendo já campeão. Obviamente a conquista foi feita no Algarve, no Autódromo Internacional do Algarve, mas como é que se sente após este ano? Como é que estamos a nível de felicidade com a conquista do título? Bem-vindo. Gonçalo, antes de mais, muito boa noite. É um gosto imenso para mim estar mais uma vez à conversa consigo no 16 Válvulas. Muito obrigado por esta oportunidade O gosto é todo nosso e nós é estar que aqui agradecemos. a falar consigo. Saúdo também quem irá assistir a este vídeo. Sobre a pergunta que me fez, obviamente, quando nós começamos uma época, os objetivos que nos propomos é vencer. Felizmente, no Supercars Endurance, conseguimos atingir esse objetivo, portanto, vencemos todas as provas nas quais estivemos presentes, quer na categoria TCR, quer nos turismos, e por isso foi com naturalidade que no final do ano vencemos esse título. Falta neste momento ainda o título também no CPV, que mais uma vez vencemos todas as provas que começamos, ou que estivemos à partida também no CPV, quer em termos de turismos, quer em termos de TCR, e por isso, à partida, se tudo correr bem no Estoril, espero também carimbar esse título, mas vamos ver, portanto, as corridas muitas vezes surpreendem-nos e só depois cruzarmos a linha de meta é que poderemos falar desse resultado, caso ele venha a acontecer. Foi um título que foi com naturalidade, no caso do Supercars Endurance. Infelizmente, não tivemos muitos TCRs em pista, o que para mim é sempre negativo, porque, como eu já lhe disse pessoalmente, a última vez que estivemos juntos no Algarve, para mim é importante ter concorrência e competitividade, porque dessa forma as vitórias, quando elas surgem, têm outro sabor. No entanto, o Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade são dois campeonatos estupendos, com uma organização muito boa, que tem dado frutos. Nós estamos no mesmo desde o início, e a realidade é que tem sido um campeonato em crescendo. É um gosto para mim e também para a JD 59 estarmos presentes a este nível, que é sem dúvida alguma provavelmente o campeonato mais competitivo e com um melhor plantel, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade da Península Ibérica, e vamos ver se no futuro surgem mais turismos, que seria aquilo que eu desejava. Muito bem. Falando aqui um bocadinho então em relação ao segredo do sucesso, eu iria perguntar, e penso que poderá ser óbvia a resposta, mas a fiabilidade do Hyundai acaba por ser uma boa explicação, de facto, para este sucesso, porque uma coisa, obviamente, é participar nas provas, é ser campeão, mas se não houver fiabilidade, se o carro não trouxer qualquer tipo de problemas, as coisas ficam mais facilitadas. Neste caso, porque eu tive a ocasião, e vocês fizeram, naturalmente aqui o Daniel e o pai, Joaquim, fizeram uma apresentação do vosso carro, deste magnífico Hyundai Elantra. Esteve aqui, no caso, um dos truques para ser campeão. Este carro é de facto muito fiável e é confiável. Sim, isto nas corridas já é ditado antigo, para vencer primeiro temos que terminar. E este ano, felizmente, terminamos todas as provas, não tivemos até ao momento nenhum problema de maior. Estamos muito contentes com o Hyundai, tem sido um carro que não só em termos de resultados tem cumprido, mas como disse bem, em termos de fiabilidade, ainda nunca nos deixou ficar mal, e isso é de facto algo muito importante neste mundo e na competição. E a nível do piloto, o piloto Daniel Teixeira, também há aqui a componente importante entre a baquet e o volante, e eu iria perguntar, fácil de manter a concentração, fácil de perceber o que é que tinha que fazer. Pergunto-lhe eu, neste caso, e até a própria preparação física do comandante Daniel Teixeira. Sim, para mim é fácil manter a concentração na medida em que eu estou nas corridas sempre para conseguir o melhor resultado possível à geral. E felizmente numa grelha, como tivemos ainda no Algarve, e como temos tido ao longo de toda a época, com cerca de 40 carros, mais até de 40 carros, como tivemos no Algarve à partida, há sempre muito motivo de interesse em pista. Obviamente são, por vezes, lutas, ou na maioria das vezes com categorias diferentes, mas acabam por ser lutas e, como tal, acaba por manter sempre focado e a tentar dar o melhor a cada volta, e foi isso que fizemos ao longo do ano. Fisicamente é desgastante ou é exigente porque eu corro sozinho,
tem as suas vantagens, tem algumas desvantagens, é mais exigente fisicamente, mas eu sinto-me bem, felizmente nunca tive problemas ou até agora tanto em aguentar os 40 minutos de corrida, os 45 minutos. Obviamente existe preparação e é algo que eu faço porque faz parte das corridas, não pode ser só a máquina a estar preparada, nós também temos, quer como pilotos, quer como intervenientes, sejam eles os nossos mecânicos, portanto, toda a equipa que nos assiste tem que estar preparada, e é isso que nós temos feito. Encaramos as corridas com o máximo profissionalismo possível dentro de uma estrutura que é uma estrutura mais pequenina, uma estrutura quase familiar, digamos assim, mas que dentro das nossas possibilidades encaramos com o maior profissionalismo possível, e isso passa também por mim, claro. Claro que sim. Daniel, e fazendo aqui uma retrospectiva da prova, ou neste caso das provas do campeonato, sem olhar, obviamente, ainda às decisões que ainda estão para acontecer no Campeonato de Portugal Velocidade, mas iria perguntar, neste caso, perguntar-lhe especificamente qual foi aquela prova, qual é aquela prova que maior destaque poderá trazer aqui, Daniel, se pode destacar aqui alguma prova. Obviamente, em termos de Supercars Endurance e em termos de CPV, que é o que estamos aqui a falar hoje, a prova que tenho que destacar será a do Estoril, porque conseguimos uma vitória à geral. Portanto, foi a única vitória de um turismo à geral este ano. Todas as outras provas foram ganhas por GT4s e com larga escala. Nós conseguimos uma vitória à geral na segunda corrida do Estoril. Obviamente, tivemos o fator sorte também do nosso lado, portanto, com uma estratégia de boxe ou de paragem da boxe no tempo certo que nos permitiu ganhar alguma vantagem. Mas também fizemos o nosso trabalho e fizemos-o bem feito. Portanto, não é... Obviamente a sorte tem aqui um fator, mas não é só sorte, e muitas vezes tem que se trabalhar muito para se ter essa sorte que nós tivemos no Estoril, e o timing de paragem da boxe foi algo pensado, portanto não foi ao acaso, e obviamente deu os frutos que deu, com uma vitória, como eu já disse, portanto que foi até agora, em termos de resultados no Supercars Endurance e no CPV, o resultado de maior relevo, claro. E o segredo dessa importante vitória, e eu concordo consigo em absoluto, isto é um ponto alto desta mesma temporada e que fica para a história, o segredo acaba por ser o quê? Uma gestão de boxes onde está naturalmente a sua equipa, a JT59, o seu pai, e que perceberam o momento certo. Não, por aquilo que me está a explicar, não foi por aí, porque vocês já tinham delineado que iria ser aquela a altura que vinha à boxe. É assim? Quero-me falar um bocadinho desse truque por trás, Daniel, desta vitória, para os outros aprenderem também. Acaba, no fundo, para passar o segredo também aos outros. Não, é simples, portanto, nós não... eu vi, portanto, que um carro tinha tido uma saída de pista, estaria na gravilha isto no início daquela volta, por isso, obviamente, eu comuniquei logo pelo rádio para a minha equipa que acreditava que poderia entrar ao safety car e, como tal, precisava de ter ao segundo, digamos assim, a abertura da janela, porque eu sabia que se conseguisse entrar antes do safety car entrar em pista, teria uma vantagem grande. E a realidade é que foi isso que aconteceu, foi uma coordenação de toda a equipa, ou neste caso da minha irmã e do meu pai, que é quem fazem também essa gestão a partir do muro das boxes. E quando nós chegamos à entrada da reta, portanto, a janela tinha acabado de abrir, mas o safety car ainda não tinha entrado em pista, e por isso deu-nos um intervalo para nós conseguirmos entrar para a box e fazer a nossa paragem de acordo com o regulamento. E antes, portanto, o safety car, entretanto, acaba por entrar em pista quando nós já estamos na nossa paragem, e obviamente isso temos uma vantagem grande. Mas, portanto, não é, este tipo de situações não são situações que se consiga prever. Obviamente eu não sei em que volta é que vai entrar um safety car, mas a leitura que se faz, quer minha dentro do carro, quer da minha equipa no muro das boxes, foi muito acertada e foi rápida a reagir. A realidade é que o meu pai, a minha irmã também, que são quem normalmente me ajudam neste tipo de situações, têm muitos anos já de corridas, portanto, obviamente, isso ajuda, e a realidade é que, mesmo em termos do tempo que nós temos parado na boxe, face ao handicap que temos de ter ao longo de toda a época, temos sido consistentemente dos melhores, apesar de termos, como eu já disse, uma estrutura bastante pequena, quase amadora, ou familiar, como quiser chamar. Muito bem. Em relação a Bob, foram vítima dessa mesma situação? Há alguma coisa a acrescentar? Porque é aquilo que eu ouço, naturalmente, aqui um equilíbrio entre todos. Alguns não ficam tão satisfeitos como outros, mas são as regras, e regras até do ASEO, portanto, aqui fora. Quer-me falar um bocadinho da questão BOP? Em termos de BOP, no nosso caso, o BOP do TCR, portanto, nós seguimos o BOP do TCR internacional, da mesma forma que os GT4s seguem o BOP dos GT4 em termos internacionais, mas os dois BOPs não estão feitos para serem competitivos um com o outro, ou seja, não estão feitos para correrem juntos e serem equilibrados entre os dois.
Portanto, isso é logo aí uma ressalva que eu faço. Portanto, obviamente, quando temos muitos GT4s em pista, há algumas queixas entre os BOPs. Nós, como não temos tido, na última prova tivemos outros TCR a acompanhar-nos, mas nas outras provas não tínhamos tido. Portanto, a questão do BOP entre TCRs não se tem posto. Obviamente, nós este ano fizemos outras corridas, nomeadamente uma corrida do TCR Espanha, em que aí sim estivemos numa grelha com 19 ou 20 TCRs, e também tivemos na jornada de Valência do TCR Europa, também com cerca de 20 TCRs, e aí sim, aí o BOP já se nota. O Hyundai é um carro que é muito bom, mas também tem sido penalizado, portanto é um carro que corre com um BOP mais penalizador, mas o BOP, acima de tudo, eu não me queixo dele, porque acaba por ser feito de uma forma de tentar equilibrar. Obviamente, quando o nosso carro é penalizado, vamos sempre reclamar, gostaríamos sempre de ter um BOP melhor, mas não serve como desculpa. Obviamente, na jornada, por exemplo, de Valência do TCR Europa, era o carro mais penalizado, mas a realidade é que o Hyundai, em termos de WTCR, por exemplo, vence corridas, por isso não pode ser desculpa para nós quando conseguimos um resultado inferior. Claro que sim. Muito bem. Daniel, e uma opinião, antes de terminarmos, uma opinião sobre este campeonato ibérico, para todos os efeitos, e também do Campeonato de Portugal Velocidade. Acabam por estar misturadas as coisas, mas com algumas provas no estrangeiro e outras só em Portugal. Quero-me falar aqui um bocadinho do que é que foi este ano, antes de apontarmos para 2025, onde, por aquilo que já se ouviu dizer, onde já vi publicado, que vai haver um regresso a Vila Real, pelo menos parece ser esse o foco. Mas como é que foi 2024? De quem esteve lá dentro, como é que viu este campeonato? Ou estes campeonatos, vá. Vi muito no seguimento do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, portanto, um trabalho feito com muita atenção ao detalhe, com muita qualidade, com um grande cuidado para com as equipas, porque quer queiramos, quer não, são as equipas, são os pilotos, que são os intervenientes, ou os grandes intervenientes para toda a festa que existe durante o fim de semana de corridas, e aquilo que se tem assistido nos últimos anos é um crescendo, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade das equipas que estão presentes, dos pilotos que estão presentes, e obviamente isso não é ao acaso, é fruto de um trabalho que tem sido contínuo e tem sido um trabalho de qualidade, e por isso, mais uma vez, em 2024, até ao momento, tenho assistido a um campeonato muito bem organizado, extremamente competitivo, com muita luta em pista, mas também, de uma forma geral, pelo menos comigo, sempre lutas justas, com fair play, e acima de tudo muita competitividade, por isso um grande campeonato, que eu espero que se mantenha assim, e que mantenha o nível, porque acho que crescer neste momento é difícil, quando temos uma lista de inscritos com mais de 40 carros e com esta qualidade, é difícil pedir melhor. Aquilo que eu espero é que pelo menos se mantenha nos próximos tempos, porque seria fantástico. Penso que é o melhor campeonato que temos na Península Ibérica na atualidade e é o melhor CPV que eu me recordo sempre. E a pergunta inevitável que eu tenho que colocar assim não é a resposta que eu estou à espera que seja o Daniel a dizer, mas pode falar do seu lado e da sua experiência, mas o que é que pode, o que é que deve e o que é que ainda falta fazer para virem mais TCRs? Acaba por ser uma conjuntura internacional e as pessoas estão a desinvestir e apostarem em GT4s, e o Daniel ainda do último dos resistentes. Pergunto-lhe o que é que pode ser feito para, já que vai, obviamente, defender a sua dama, o que é que poderá ser feito pela organização, a Race Ready, para trazer mais TCRs? Olha, o último dos resistentes eu não diria, porque nós em Portugal temos mais TCRs. Aliás, no Campeonato de Montanha, por exemplo, que como o Sem Gonçalo dúvida. sabe, eu conheço bem, Pronto, mas temos, estamos a falar. Exatamente, era exato, só a questão era temos da velocidade específica. mais TCRs a correr. Portanto, em Portugal nós teremos, portanto, assim de cabeça, se calhar uns 5 TCRs. Por isso eles existem ainda, e em Espanha então, portanto temos um campeonato forte de TCR, no TCR Espanha, como eu já disse, por isso eles também existem. O porquê de não virem para as pistas, pronto, seria É um uma assunto questão que a nós colocar a poderíamos... eles. Exatamente. Relativamente ao campeonato, eu acho que basicamente é sempre difícil, porque estamos a falar de campeonatos com orçamentos grandes, obviamente, e esse fator conta sempre, quer seja para um GT4, quer seja para um TSR, acabam por ser carros caros de manter e de adquirir, mas acima de tudo, a sensação que eu tenho também é que isto é como tudo, muitas vezes é uma questão de modas. Neste momento os GT4 estão em alta, não quer dizer que num futuro não haja uma aposta noutras classes, por exemplo, no caso dos GTCs ou no caso dos TCR. Obviamente, os TCR são carros que,
colocam alguns desafios em termos de pilotagem para quem não tem tanta experiência, nomeadamente o facto de não haver ABS, o facto de não haver controle de tração, de serem carros muito sensíveis ao desgaste dos pneus, por serem tração frontal. Nesse aspecto, e isto é apenas a minha opinião, um GT4 é um carro mais acessível, porque tem os ABS, tem os controles de tração, portanto, a tração traseira também ajuda aí um bocado no desgaste. Obviamente, para andar rápido é um carro exigente, como todos são, mas é um carro diferente. Os TCR acabam por ser, como eu disse, carros que mais exigem puros. para se andar depressa e são muito exigentes, não têm potência, ou seja, têm menos potência, muito menos potência que um GT4, por isso para nós conseguirmos andar mais próximo temos que curvar e travar pelo menos tão rápido como os outros, ou mais, para conseguirmos colmatar a desvantagem que temos em reta, mas é como eu digo, eu sinto que é tudo uma questão de, muitas vezes, de modas e, acima de tudo, de, neste momento, os TCR não serem carros que andam na frente. E nós sabemos que qualquer piloto, quando faz uma aposta, gosta de andar nos primeiros lugares à geral. Apesar de não haver uma classificação à geral, mas infelizmente isso acaba por ser sempre o que sai para a comunicação social, muitas vezes, uma classificação à geral, que não existe, mas que acaba por ser o que é divulgado, e isso acaba por levar muita gente a ir para os carros que tendencialmente podem ganhar a geral. Fica aqui o convite para quem esteja a ouvir, tenha os TCRs na garagem ou que esteja a pensar em comprar lá fora, ou que seja, tragam para a velocidade e vamos aumentar esse número, esses 40, que de facto são fantásticos. Muito bem. Daniel, parte final da nossa conversa, porque foi importante fazer este ponto de situação e congratular-nos pela sua presença e dar os parabéns. Pergunto 2025, vamos ter mais Daniel Teixeira e JT59 na velocidade no próximo ano? E aqui, voltar a meter a colher outra vez na questão de Vila Real, é também um must, um atrativo para 2025? Olha, a questão de 2025, a minha resposta é a mesma que lhe dou todos os anos, portanto, isto vai obviamente depender dos apoios que nós consigamos arranjar. Estamos sempre dependentes disso, portanto, não conseguimos estar presentes se não tivermos os apoios necessários para tal. Estamos a trabalhar já nisso, portanto, já estamos a trabalhar na época de 2025. Eu espero que consigamos estar novamente presentes. Não lhes sei dizer em campeonato, mas gostaria de eventualmente estar presente novamente no CPV ou no Supercars Endurance, porque é um campeonato ao qual eu reconheço muita qualidade, como já lhe disse, mas existem outras opções, vai tudo depender do budget que consigamos reunir. Sobre Vila Real, eu acho que é a prova rainha da velocidade nacional. Obviamente é um circuito que coloca à prova ou que tem outras especificidades, onde o risco de danificarmos os carros é muito grande. Eu percebo perfeitamente que seja complicado nós colocarmos o caso de um GT4, porque são carros bastante caros de colocar num circuito citadino, mas a realidade é que quem vai lá é uma experiência única, portanto, em termos de público, é a prova que tem mais público, por isso, para o retorno, em termos de patrocinadores, eu acho que é essencial para o Campeonato de Portugal de Velocidade estar em Vila Real, mas também para o circuito de Vila Real ter o Campeonato de Portugal de Velocidade, porque, como eu já disse, este é, na minha opinião, o melhor CPV de sempre, e não faz sentido nós termos aquela que é, como eu já disse também, a prova rainha da velocidade, sem aquele que é o melhor campeonato que nós temos atualmente. Eu espero que se chegue a um acordo, porque acho que é bom para ambas as partes. Ambas as partes precisam deste evento. Ganham todos. É one win, one win. Uhum. E assim temos que perceber de uma vez por todas também que Vila Real é um circuito muito importante, mas é muito importante para os portugueses, é muito importante para nós. Para as equipas estrangeiras, a vontade de ir a Vila Real versus o risco de danificar um carro, muitas vezes não compensa. Portanto, a Vila Real é um evento extremamente importante, como eu já disse, que permite uma divulgação e para nós também pilotos, a forma como somos recebidos, a quantidade de público que temos à beira da estrada e também a visitar-nos nas boxes durante o fim de semana é único, mas é como eu digo, tem muito sentido, sobretudo para nós portugueses, e também para alguns estrangeiros que vão lá pela primeira vez, mas por vezes não é fácil convencer as equipas fora de Portugal a irem lá, mas normalmente quando vão a primeira vez ficam fãs. Vamos ver o que é que se passa em 2025. Eu espero que Vila Real volte a ter o CPV, independentemente de eu estar presente no CPV ou não. Acho que é uma situação que fica toda a gente a ganhar. Muito bem. 1 minuto para os agradecimentos, Daniel. Olha, os agradecimentos, obviamente, têm que começar por quem me acompanha nas corridas, e isso refiro-me à JT59. É uma estrutura pequena, como eu já disse, onde normalmente o meu pai e a minha irmã me acompanham nas corridas. Também o Jorge, que é o nosso mecânico já desde há muitos anos, que é alguém que nos tem acompanhado continuamente, e
e alguém que matura durante os fins de semana, e eu por vezes sou exigente, mas depois também os nossos patrocinadores, e desde aí tenho que fazer ressalva a um grande amigo, que é o Joaquim Santos da Bom Piso, que é alguém que me acompanha também, quer como colega de equipa, quer como patrocinador, praticamente desde que eu comecei a correr, portanto, desde que eu me recordo. É alguém que tem estado sempre comigo ao longo eu não chamaria carreira, mas ao longo dos anos que eu tenho de competição, e por isso, obviamente, é o meu muito obrigado para ele. Mas também ao município de Mursa, de onde eu sou natural, que também nos tem acompanhado e nos tem apoiado, e obviamente para mim é um gosto sempre levar o nome da terra de onde eu sou natural, não só por Portugal, mas também às pistas espanholas. E para além disso, gostava também de fazer um agradecimento à Sports You, porque como representante da Hyundai Motorsport em Portugal, tem sido de facto uma grande ajuda para nós, com este carro, que é um carro novo, e eles têm tido uma disponibilidade para nos ajudar quando surge alguma questão ou alguma dúvida da nossa parte, mesmo durante os fins de semana de corridas, que tem sido inacessível, e por isso, muito obrigado para todos eles. Muito bem, e eu sou testemunha disso, porque vi também o próprio Abel, que todos nós conhecemos, Abel Fernandes, da Sports You, a saltar de box para box, ao lado tinham os Toyotas, depois tinham o vosso carro, enfim, os parabéns mais uma vez à Sports You também, e no caso ao próprio Abel, que fica aqui já com os parabéns também entregues da minha parte. Daniel, da minha parte, agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, os parabéns por um campeonato conquistado, e vou ficar à espera, novidades de 2025, sabendo-se que não vou convidá-lo. O Daniel sabe que é só aparecer, não preciso do convidado, terei todo o gosto sempre em recebê-lo e divulgar o projeto, e vou também mandar os meus cumprimentos para o pai, a quem desde já saúde, o pai Joaquim Teixeira, e à irmã, que fiquei a conhecer também, uma menina também muito simpática e que é uma boa ferramenta também, neste caso uma ferramenta importante na conquista do próprio Daniel. Vai um beijinho para ela. Uma boa noite, Daniel, foi um gosto, obrigado, e quando houver novidades, apareça. Combinado? Fica combinado, Gonçalo. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma boa semana. Obrigado, uma boa noite também. Obrigado. E até breve. Obrigado.